palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 8, depois nós vamos ler do 18 ao 23. Amém? Se de alguém sem Bíblia, por favor, se achegue ao lado, para que nós possamos todos acompanhar a palavra possível. Já que nós temos aqui também, né? Nosso guarda-chuva também pode acompanhar com o nome de Jesus. Amém? Amém. Mateus capítulo 13, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. Nos espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu na terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Versículo 18: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Glória a Deus. Eu pedi ao pastor que orasse a administração. Senhor, nós estamos de posse com a palavra, a mesma fora lida agora. Por si mesmo, ó Deus, há poder nela. Nós queremos ouvir a Tua voz, como já oramos no início do culto, e diante desta palavra, nós nos submetemos, nos encurvamos, Senhor, pois sabemos que Tu és um Deus que tem boca e fala. Fala com a Tua igreja agora, Senhor, que se cale agora todo o coração, que se aquiete agora todo o coração, Senhor, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar. Fala, porque a Tua igreja te ouve, Senhor. Mas, Deus, eu quero lhe pedir ainda, não sejamos nós apenas ouvintes, porque a bem-aventurança não está nisso, mas a bem-aventurança está naquele que ouve e pratica a Tua palavra. Sejamos ouvintes, mas sejamos também praticantes, Pai. Quanto ao Teu servo, Teu ungido, presbítero, usa-o agora com poder e graça. A boca dele seja a Tua boca, Senhor, agora, Deus, e que se ouça a voz do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, pode se sentar. Glória ao Senhor. Podemos ser breve. Gostaria que a igreja ficasse atenta com relação a tudo que Deus quer falar hoje em nossos corações, em nome de Jesus. Amados, nós aqui olhando para essa passagem bendita, muitos já ouviram falar um pouco dessa passagem, sobre sementes, Hoje na escola bíblica até falei, não quero adiantar minha mensagem, que Deus vai falar, mas Deus começou já a trabalhar, a falar no meu coração, já pela manhã, falando ali um pouco sobre as sementes, sobre aquilo que nós lançamos, sobre as sementes que o semeador lança na terra. Queridos, nós olhamos para essa parábola, para essa passagem de Jesus Cristo, ele então ele sai da sua casa
belo dia, né? E vai em direção ao mar, ali na praia. E diz a história que a Bíblia, quando ele chega ali, então, existia ali uma grande multidão já esperando Jesus. Nós vimos na Bíblia que aonde Jesus ia, amados, sempre existia muita gente, né? Sempre existiam pessoas ali esperando para receber uma palavra. Então diz que Jesus ali, então, ele adentra em um barco ali na praia e fica ali então dentro daquele barco, se assenta no barco e à beira ali na praia, né, estava ali uma multidão de pessoas querendo ouvir aquilo que Jesus tinha para falar para eles aqui. E Jesus então começa a falar em parábolas, né? Falar de uma forma não assim direta, né? De uma forma que as pessoas pudessem realmente entender diretamente, mas falando aqui sobre esta obra, né? Da semeadura, em que o Senhor aqui começa mostrando, né? Que havia um semeador e ele tinha consigo muitas sementes, algumas sementes. E diz ali a palavra de Jesus falando que ele então sai ali para semear e em determinado momento algumas sementes caem no meio do caminho. Eu que provavelmente seria, essas sementes caíram no chão assim, né, de qualquer forma, sem ser plantada. E diz a palavra de Deus que as aves vieram e comeram essas sementes, se alimentaram dessas sementes. Jesus continua falando ali, e num segundo momento, então, o semeador lança em um lugar ali também outras sementes, né, em pedregais. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver alguma plantação, algo plantado em uma terra que tem muitas pedras, né? Fica difícil, né, para a planta crescer. Mas diz Jesus falando ali, então, que esse semeador ele lançou as sementes naquela terra com pedregais. As sementes cresceram ali, mas em um momento elas não tiveram mais forças e veio o sol e secou aquela planta, queimou aquela planta, porque ela não tinha raiz, ela não tinha forças em seus pés para ficar em pé, para aguentar aquele sol. Em um terceiro momento, então, o semeador ainda lança mais algumas sementes, Jesus falando que essas sementes caíram no meio dos espinhos, entre os espinhos. E essas sementes também germinaram, essas sementes cresceram, mas chegou um determinado momento, meus amados, que essa planta, ela não conseguiu mais crescer, porque os espinhos sufocaram. Não sei se vocês, quando eram crianças, já viram isso, né? Eu, quando era criança, tinha muito hábito de caçar passarinho no meio do mato. Então a gente sempre via plantas no meio de espinhos, né? Então é difícil da planta crescer. Mesmo no meio de espinhos, né, a planta é sempre minguada, né? Aquela planta pequena, né? Porque ela não tem a luz do sol para fortalecê-la, ela não tem como esticar as suas folhas, né, os seus galhos. E em um determinado momento ela também acaba morrendo. E Jesus ali finaliza então dizendo, meus irmãos, que no último momento, nas sementes restantes, né, com o semeador então lança essas sementes em uma terra boa. E disso, Jesus então que essas sementes, elas deram muitos frutos. Deram 100, outras deram 60 e outras deram a 30. Isso quer dizer que deram muitos frutos, né? Muitos e muitos frutos. E eu fico imaginando, meus irmãos, como é gostoso, né, quando nós chegamos diante de uma árvore frutífera, né, e tem ali uma fruta gostosa, né, para que a gente possa apanhar, comer aquela fruta. Mas ao mesmo tempo, quando nós chegamos diante de uma árvore, meus irmãos, querendo, por exemplo, você chega diante de uma mangueira, né, que gosta de manga, eu falo assim, vou pegar uma manga, tomara que tem uma manga ali naquele pé. Só que quando você chega ali, meus irmãos, só tem folha. Não dá uma tristeza, às vezes, no coração, né? Poxa, eu queria tanto chupar uma manga, mas só tem folha. E é isso, meus irmãos, que Jesus vem mostrando, que nós temos que dar fruto. Nós temos que lançar as nossas sementes e cuidar dessa semente para que ela possa dar fruto. Eu gostaria aqui, meus irmãos, antes de continuar esta ministração, falar um pouco sobre sementes.
pastor Giovanni, né, é bom de imitar as pessoas, as coisas boas que o senhor gosta de imitar. Eu também gosto de deixar títulos, né, nas mensagens que eu falo. Eu gostaria de deixar os irmãos esse título como as sementes no reino de Deus. Porque nós temos aí as sementes, né, na natureza, mas eu quero falar sobre as sementes no reino de Deus. E falando um pouco também sobre a semente natural, né, da natureza, eu não sei se vocês sabem, né, uma vez eu ouvi uma ministração do pastor, eu fiquei maravilhado com aquela palavra, ele dizendo um pouco sobre as sementes, né? Não sei se vocês sabem, mas a semente, para ela chegar a crescer, a dar uma planta e depois essa planta dar fruto, antes de tudo isso, amados, a semente tem que ser morta, ela tem que morrer. Porque se ela não morrer, ela não vai brotar, ela não vai dar o fruto, ela não vai dar a planta, né, que ela veio, na verdade. Você imagine um pé de manga, né, um pé de abacate, né, aquela árvore frondosa, né, muito alta, às vezes com um tronco grosso. Mas você já parou para pensar que aquela árvore imensa, que às vezes ela enche de fruto para te alimentar, ela é originada de apenas uma semente. E às vezes uma pequena semente, um abacate é uma semente mais ou menos desse tamanho, mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, e se torna naquela árvore estrondosa, né, que dá tantos frutos gostosos. Meus amados, e Deus quer fazer isso conosco. Deus quer pegar você do tamanho que você está hoje. Talvez uma semente aí, você sentiu talvez uma semente do tamanho de uma semente de grande mocidade. Mas Deus quer tornar você em uma árvore frondosa, uma árvore grandiosa, que possa alimentar, que possa ser frutífera, que possa dar frutos a 100, a 60 e a 30, em nome de Jesus. Deus nos chamou, meus amados, para que nós possamos dar fruto. Deus te chamou o quê? Para dar fruto. Deus te chamou para te dar fruto. Não é somente para ficar no banco sentado, mas é para dar fruto. De que forma dar fruto, amados? Levando esta mensagem, levando esta palavra bendita que um dia fez você crescer, fez você dar fruto no reino de Deus. Queridos, e nós olhamos aqui essa palavra, e eu estou analisando essa palavra para entender que quando uma semente, meus irmãos, ela germina, ela começa a crescer, ela começa a aparecer ali aquele caulezinho, aquela plantinha tão pequena, às vezes a gente nem dá valor àquilo, né? A gente acha que aquilo ali nem vai para frente, a gente acha que aquilo ali nem vai dar nada, mas passa-se um tempo, meus amados, e você volta naquele lugar e você vê aquela árvore enorme, que um dia era uma florzinha desse tamanho. Lá na empresa que eu trabalho, meus irmãos, para a glória de Deus, eu trabalho lá já há alguns anos. Quando eu entrei trabalhar lá, eu me lembro que existia um pinheiro lá, meus irmãos, que era mais ou menos a altura desse móvel aqui. Tinha mais ou menos 1,5 metro de altura. E às vezes eu passo por ali, meus irmãos, glorifico o Senhor. E eu começo a olhar, porque hoje, meus irmãos, eu não consigo mais olhar para baixo, eu tenho que olhar para cima. Eu tenho que olhar para o alto, porque o pinheiro está enorme. E é assim na nossa vida, amado. Às vezes nós achamos que aquilo que nós pedimos a Deus não vai mais acontecer. Nós até esquecemos, mas Deus não se esquece daquilo que Ele promete para nós no seu filho. Deus não se esquece da palavra que é lançada sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E olhando ainda para essa palavra, queridos, quando a planta então ela nasce, quando a planta ela começa a crescer, ela automaticamente, meus irmãos, ela se direciona para a luz do sol. Por que para a luz do sol? Porque a luz do sol, meus amados, é como se fosse uma energia para aquela planta. Então ela vai ali crescer os seus galhos, suas folhas, em direção à luz do sol. Meus irmãos, eu olho assim também para as nossas vidas, para a vida daqueles que se entregaram a Jesus Cristo um dia. Nós parecemos um pouco com essas plantas, porque quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos que nos direcionar a essa luz, chamada Palavra de Deus, chamada Bíblia.
para que nós possamos ter força, para que nós possamos ter a energia necessária para crescer no reino de Deus. Glória ao Senhor. E essa luz, meus amados, ela nos fortalece e ela nos faz crescer, mesmo em tempos difíceis, em tempos em que nós olhamos, meus irmãos, parece que nada vai para frente. Talvez olhamos muitas vezes, meus irmãos, e não tem chuva, não tem água. Às vezes nós olhamos em algumas situações de plantas, às vezes que nós plantamos, jogamos a semente, e às vezes esquecemos até de regar. Mas por algum milagre, alguma obra de Deus, eu creio, meus amados, aquela planta ela cresce vigorosa, ela cresce bonita, e ela até dá frutos. Assim é na vida do crente, assim é na vida daquele que se entrega verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus Cristo. E no Salmo 119, meus amados, versículo 105, a palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, meus amados, quando essa lâmpada vem a luz, para nós é como se fosse, meus amados, uma lâmpada que iluminará o nosso caminho. Quando nós tentamos andar, meus irmãos, na escuridão, nós podemos tropeçar, nós podemos torcer o nosso pé, nós podemos cair. Mas quando nós andamos, meus amados, firmados na palavra do Senhor, essa palavra bendita, ela iluminará o nosso caminho, e nós andaremos em segurança, em nome de Jesus. Queridos, no processo de plantio, só para vocês terem uma ideia, a semente necessita de algumas condições importantíssimas para que ela possa crescer, para que ela possa frutificar. Primeiramente, a planta precisa, meus amados, de água para que ela possa germinar. Eu não sei aqui, acho que a maioria já fez aquela experiênciazinha do feijão, eu nem custa da risada, eu acho que eu tenho isso, foi você. A experiênciazinha do feijão, a gente olha naquele grãozinho, né? A gente não imagina que aquilo pode se tornar uma planta, meus amados, e sair dali várias vagens de feijão. E quando nós fizemos aquela experiência, colocamos somente na água, mas aqui brota. Olha que coisa interessante. Então a água é essencial para que uma planta possa germinar, para que uma planta possa crescer. Eu quero dizer para você que a água e a palavra de Deus, ela é importantíssima na nossa vida, para que nós tenhamos vida. Aleluia. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É isso que Jesus Cristo e a palavra de Deus tem para nós. Para que uma planta possa germinar e crescer, queridos, é necessário que tenha luz. Nós acabamos de ler aqui, acabei de ler, Salmo 119, versículo 105, que a luz é como lâmpada para os nossos pés. Quando nós temos essa luz, que é a palavra de Deus, meus irmãos, no nosso coração, nós nunca tropeçaremos. Nós nunca cairemos. E por algum motivo ainda, você cair, estando com Cristo, o Senhor te levantará em nome de Jesus. Para uma planta germinar, meus amados, é necessário que ela tenha oxigênio. Pois sem oxigênio não há vida. Eu não sei se alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de passarem ali na ponte do Rio Tietê, lá em Salvo. Vocês já chegaram ali e olharam aquele rio? Quando nós olhamos para aquele rio, meus irmãos, o que nós temos ali? Vida. Morte. Um rio com águas escuras, mal cheio. Mas existe naquele lugar, ali próximo, um pouco embaixo da ponte, muitas pedras e tem algumas corredeiras. E ali você pode olhar. Meus irmãos, tem peixes ali, eu acho que mais de meio metro, não estou mentindo, irmãos. Se alguém não teve a oportunidade de ver, qualquer dia passa lá e olha. Aí existem peixes enormes, mais ou menos desse tamanho. Por quê? Porque naquele lugar tem oxigênio. Naquele lugar tem vida. Ainda que pareça aos nossos olhos que aquele rio está morto, mas ali existe vida.
Meus irmãos, é necessário para uma planta ter oxigênio. E o crente é a mesma coisa. O crente sem respirar, ele morre. O crente sem respirar, ele não consegue sentir o perfume de Cristo. O crente precisa de oxigênio, assim como a planta. Queridos, para uma planta germinar e crescer, ela precisa da temperatura ideal. Se nós plantarmos uma planta, uma semente, em um lugar muito quente, muito seco, ela morrerá. Se nós plantarmos uma semente em um lugar que é muito úmido, dependendo do tipo de fruto ou de árvore, ela vai morrer. Então há necessidade, meus irmãos, de ter temperatura ideal. E a palavra de Deus também é assim na nossa vida. Ela é tudo na hora certa, na quantidade certa, para que nós possamos crescer e dar fruto. E por último, amados, para uma planta germinar, há necessidade dela ser plantada em uma terra boa. Eu gostaria de perguntar a você nesta noite: que terra você está plantado? Em que terra você está plantado? Você foi lançado, você lançou as suas sementes, você foi plantado em que lugar? Olhando para a passagem de Deus, você foi plantado pelo caminho? Você foi jogado pelo caminho? Ou você foi jogado entre os pedregais? Ou você foi lançado entre os espinhos? Ou você está em terra boa? Queridos, quando nós somos lançados em um determinado solo, nós temos condições de escolher esse solo. A semente não tem como escolher, mas Deus nos dá a oportunidade, meus amados, de escolher a terra em que nós queremos ser plantados. E aí eu pergunto: que terra você quer ser plantado nessa noite? Qual terra você quer ser plantado nessa noite? Eu creio, eu espero que você queira ser plantado na terra boa, pois ali haverá vida, pois ali haverá fruto a 100, a 60 e a 30, diz a palavra do Senhor. Pois quando você for plantado em terra boa, a sua casa dará fruto a 100, a 60 e a 30 em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você plantar com as suas mãos dará fruto em nome de Jesus Cristo. Vocês que se formaram agora, lancem os seus frutos, as suas sementes, melhor dizendo, em terra boa, pois dará fruto a 100, a 60 e a 30 em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero aqui, meus irmãos, ainda continuar dizendo que se você for plantar em qualquer lugar como aquela primeira semente, as aves do céu virão e comerão. Versículo 19 diz assim, no mesmo capítulo 13: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Queridos, se você for semeado em qualquer lugar, simplesmente jogar a sua semente, as aves comerão essa semente. Se o seu coração não estiver na palavra de Deus, se o seu coração não estiver firmado no Senhor, virão, meus irmãos, falsas doutrinas, virão, meus irmãos, obras do inimigo, com certeza tirarão você do caminho do Senhor. Mas se você ainda estiver plantado em pedregais, você talvez poderá até germinar, talvez você poderá até ali nascer, ou até mesmo descer ali uma planta, como uma planta forte. Mas quando vier as dificuldades, você não vai ter força para você levantar, você não vai ter força para você caminhar, porque você não terá raiz, você não terá firmeza no Evangelho de Cristo.
versículos 20 e 21, ele fala assim: porém, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria no coração. Ele recebe aquela palavra com muita alegria, como nós viéssemos ao culto, e recebêssemos uma profecia do Senhor, uma palavra: olha, Deus falou comigo hoje, olha, Deus me abençoou hoje, olha, Deus me curou hoje. Mas, meus irmãos, no outro dia está tudo do mesmo jeito. Está tudo, parece que nada mudou. Parece que aquilo que nós vivemos no dia anterior parece que não foi real. E continuando falando aqui, queridos, no versículo 21 ele fala assim: mas ele não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo ele se ofende. A pessoa parece que recebeu ali, meus irmãos, uma bênção tão grande de Deus, sentiu a presença, sentiu ali que Deus operou, mas ainda vai para casa no outro dia, parece que nada aconteceu. Porque, meus irmãos, realmente ela não havia encontrado verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. E ali por terceiro, meus amados, se a pessoa for plantada entre espinhos, essa semente pode até germinar, ela pode até nascer, pode também crescer, né, meus irmãos, mas quando ela começar a tomar ali um porte, um certo tamanho, ela não vai conseguir prosperar, porque como nós falamos aqui, queridos, os espinhos vão sufocar essa planta, e essa planta não vai ter forças para continuar o seu crescimento. Queridos, existem pessoas, meus irmãos, que às vezes vêm para a igreja e estão no meio de lugares que parece que são lugares de espinhos, onde ela não pode nem se mover nem para um lado nem para o outro, porque ela se machuca. Parece que vem tantas acusações, meus irmãos, e ela não tem forças para se levantar. Às vezes não tem força nem para ler a Bíblia, não tem força às vezes nem para vir à igreja. Em um determinado momento, meus amados, parece que ela não tem mais força nem para ficar em pé. E essa planta, meus irmãos, ela acaba morrendo, ela acaba sufocando, ou então ficando de um tamanho pequeno. Ela não cresce, ela não frutifica, ela não fortalece. E em quarto lugar, queridos, se nós estivermos plantados em uma terra boa, como diz a palavra, em uma terra que manda leite e mel, esta terra, meus irmãos, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Um lugar, meus amados, onde nós não teremos mais tristeza, onde nós não teremos mais tribulação e nem muito menos aflição em nossas vidas, mas nós teremos um gozo eterno na presença do Senhor Jesus Cristo. Você não vai se lembrará, porque você estará do lado daquele que tudo pode, daquele que consola, que salva, que restaura em nome de Jesus Cristo. Aleluia, meus amados, eu quero dizer para você nesta noite: escolha a boa terra para você. Pois, meus irmãos, o semeador é Jesus Cristo, e a semente somos nós, meus amados. Pois o semeador nós não jogarmos, não semearmos em terra boa, a semente não vai para frente. Mas como eu disse aqui anteriormente, diferente da semente, nós temos a opção de escolher a terra que nós queremos ser plantados. Escolha na sua vida, escolha na sua vida, na sua casa, ser plantado em uma terra boa, para que você possa dar fruto, para que você possa ser um vaso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos essa boa terra, que é a palavra de Deus, para que nós possamos ser homens e mulheres que Deus pode olhar para nós e se orgulhar de nós. Um dia Deus, meus irmãos, olhou para Jó e disse: eis que é o teu servo fiel. Ele se desvia do mal. Um dia Deus possa olhar para mim e para você e dizer: olha, ali vai o meu servo fiel, ali vai a minha serva fiel, que se desvia do mal. Meus irmãos, diz a palavra que quando Jó, meus irmãos, os filhos dele saíam para festas,
Os filhos dele saíam para trabalhar. Jó dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor. E Deus então olhava para Jó e dizia: esse é meu servo fiel. Que Deus possa olhar para você, meu amado e minha amada, e possa dizer: olha, porque ele é fiel. Olha, a irmã Cláudia é fiel, a irmã Cília é fiel. E Deus possa olhar para nós e ver fidelidade no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Busquemos, meus amados, então essa terra fértil, essa terra boa. Para que quando chegar o tempo da aflição, o tempo da tribulação, nós possamos nos fortalecer ainda na palavra de Deus ainda mais e vencer o tempo da dificuldade, amados. Pois a palavra de Deus, ela tem o poder de fortalecer, de salvar e restaurar aqueles que buscam o nome de Jesus. Queridos, o mundo, meus irmãos, é tão interessante, né? Falando um pouco sobre terra. O mundo, ele nos oferece tantas terras, né? Nós temos aí, graças a Deus que nós não ouvimos mais isso, né? Aqui na nossa igreja. Mas existia uma época, meus irmãos, em que algumas pessoas, né, talvez não sejam assediadas pelo inimigo, creio que seja, porque aquele que separa não é de Deus, aquele que divide não é de Deus, Deus ele ajuda. Algumas vezes, meus irmãos, algumas pessoas que criam aqui, ou que eu encontrava com os irmãos na rua e falavam: olha, esta terra não é sua. Meus irmãos, quando alguém falar isso para você, você diz assim: está repreendido em nome de Jesus, porque a terra que o Senhor semeou para você é a terra boa. Se você está plantado nesta terra, esta terra é a terra boa. Não é o pedregal, não é o caminho qualquer, muito menos não é os espinhais, não é solo, meus irmãos, está cheio de pedras, não, mas é uma terra boa, porque desta terra o Senhor tem dado o pão, desta terra o Senhor tem dado a água para saciar a sua sede. Quando você entra naquela porta, muitas vezes com o coração apertado, cansado, o Senhor tem te consolado. Esta terra tem consolado a tua casa, a tua vida. Em meio aos tormentos, meus amados, eu posso dizer isso com propriedade. Eu já estou nesta terra, meus irmãos, há 15 anos aproximadamente. Passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas toda vez, meus amados, que eu entrei nesse lugar, o Senhor me abençoou. E nesta noite não é diferente. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer libertar a sua casa nesta noite. Talvez você possa ter entrado aqui se achando uma semente muito pequena, uma semente talvez quase morta, mas eu quero dizer para você nesta noite, eu quero profetizar para a tua vida, que nesta noite o Senhor quer trazer vida para você. O Senhor quer fazer essa semente no teu coração crescer e dar fruto a 100, a 60 e a 30 em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, meus amados. Deus é tremendo. Meus amados, mas às vezes nós olhamos, como eu estava falando, para essas terras, e às vezes até olhamos e vemos algumas coisas boas que chamam a atenção. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que muitas vezes essas terras, ou na maioria das vezes, meus irmãos, essas terras que parecem aos nossos olhos lugares bons, são terras que vão trazer para você, trazer para essa planta, para essa semente, a morte, a sequidão. Nós vemos aí alguns irmãos, não só do nosso ministério, mas de algumas outras igrejas, que às vezes abandonam a sua igreja, a sua terra abençoada, a terra boa, achando que a terra do vizinho, a terra do outro lado é melhor. E passa-se um tempo, meus irmãos, e nós olhamos para a vida daquelas pessoas e vimos que houve ali, meus irmãos, uma perda, houve ali, meus irmãos, uma destruição na vida daquela pessoa, daquela planta. E aquela planta parece que está ali meio que mirrada, não tem mais frutos, não chama mais a atenção, só tem folhas, às vezes nem folhas mais tem. Então eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, uma palavra de Deus nos diz que onde você está plantado, querido, minha querida, é terra boa. Não saia dessa terra por nada, porque Deus quer fortalecer você
se escolhermos a terra boa, que é Cristo, que é a palavra de Deus, nós teremos luz para iluminar o nosso caminho. Nós teremos água para saciar a nossa sede quando nós estivermos precisando. Nós teremos oxigênio para respirar e para sentir, meus irmãos, o aroma perfume suave de Jesus. Nós teremos a temperatura ideal. Nós teremos o calor na hora certa, o friozinho gostoso na hora certa. Deus, então, meus irmãos, Ele trará essa palavra, meus irmãos de Deus, temperada, meus irmãos, com um tempero correto, com aquele tempero exato, onde você come, onde você bebe, e tem vontade de saciar ainda mais, de comer mais, de beber mais dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Queridos, dessa forma, nós cresceremos fortes e saudáveis, produzindo frutos para o reino de Deus. Aleluia. Já finalizando aqui, queridos, uma palavra bendita da parte de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Se você quiser, não precisa abrir. O Senhor diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo, olha que interessante, queridos, Ele vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortificará e vos fortalecerá. Aleluia, meu amado. Quando você for plantado em uma terra boa, o Senhor fará isso com você. Ele fortalecerá você e transformará você em uma planta forte, em uma planta saudável, em uma planta cheia de frutos para a glória de Deus. Aleluias. E como eu disse, amados, o semeador é Jesus Cristo e a semente somos nós. Desejamos no nosso coração ser plantados nesta terra boa, nesta terra, meus irmãos, que nós havemos de dar grandes frutos ao nome e à glória do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, abaixasse a sua cabeça e refletisse um pouco nessa palavra.